compromiso entre a educación y a ignorancia, no sentido que a educación tiene un cierto valor, y na medida en que a educación aumenta, o espacio da ignorancia diminui. Agora, como poderíamos, vamos dizer assim, inserir esses conceitos do professor Bartlett em nossa lei de oferta e demanda? Vejam bem, vocês sabem que todo bem produz utilidade, não é? Essa é a base de nossa teoria da escolha. Então, a educação é um bem, e ela tem uma certa utilidade. E vocês sabem que a utilidade é uma função da quantidade de educação. Vamos chamar de ela educação, que é a letra que nós usamos sempre para a quantidade de um bem, mas afortunadamente, não é? A inicial da educação é a EAE, não é? Então, vejam bem, se eu coloco aqui a utilidade da educação, eu vou ter uma curva que mais ou menos vai fazer isto. Vai chegar até o máximo. Por quê? Porque o cérebro humano tem uma capacidade limitada pelo número de suas neurônios. Então, a princípio, ainda que uma pessoa quisesse estudar 24 horas por dia de toda a sua vida, ele não vai linearmente ir aumentando seu intelecto, sua educação, porque primeiro vai começar a esquecer, segundo, vai faltar neuronas para acumular essa informação. Então, há uma saturação, ou como nós chamamos, saciação, em termos da educação, da mesma maneira que existe saciação pela cerveja, pelo qualquer alimento, qualquer coisa na vida. Então, como fala o professor Bartlett, o consumidor racional, ele age desta maneira. Ele sente a educação como algo que tem um valor marginal decrescente. Então, vejam bem, se eu agora vou representar o custo da educação, esse custo da educação é ao contrário, é crescente, porque na medida em que a gente acede a cursos mais superiores, a formação dos professores, a estrutura da universidade é mais cara que a estrutura de uma escola primária e também de educação média. Ou seja, nós podemos imaginar que a educação é tanto mais cara quanto maior é seu nível. Então eu poderia representar o custo da educação como alguma coisa que é crescente. E chegaria a uma curva que teria mais ou menos esta forma. Então, isto aqui seria o custo da educação. Isto seria, então, a utilidade, e isto seria o custo. Agora, vejam bem, eu não sei se vocês alcançam a ver aqui embaixo, mas eu vou representar aqui, agora, os valores marginais do custo e da utilidade. Então, como isto é uma parábola com valor, com derivada decrescente, a forma que vai ter a utilidade marginal vai ser uma reta decrescente, porque a derivada de uma quadrática é uma linha, um valor linear. E da mesma maneira, o custo vai ser uma coisa crescente. Vamos dizer, por exemplo, desta forma. Então, vejam bem, significa que
o custo marginal da educação e a utilidade marginal da educação, como falou o professor no vídeo, eles têm um ponto de cruzamento que representa o quê? Representa a utilidade marginal ótima e aqui o investimento ótimo na educação. Vamos chamar de aí com um asterisco. Tá? Corresponderia a este investimento ótimo que, vocês sabem, vai representar o quê? Vai representar a maior diferença entre utilidade e custo, ou seja, o máximo bem-estar social produzido pela educação. Então, vocês veem que a educação ótima que pode receber uma pessoa vai depender naturalmente de sua preferência pela educação. Há pessoas que apreciam a educação e pessoas que são completamente, vamos dizer, opostas a se educar, gostam mais de ser ignorantes e a gente tem que deixar. Agora, para aquele que aprecia, então, esta curva, ela é cada vez maior. E para o caso daquele que não aprecia, a curva satura rapidamente. Quem sabe com sua educação, para alguns provavelmente formar-se na creche já é uma coisa suficiente. Bom, então vejam bem, qual é o que nós podemos extrair daqui? Que todos os bens, ainda bens como a educação, podem ser inseridos dentro da filosofia da lei de oferta e demanda. Que eu posso encontrar então, em termos de ponto de intersecção da utilidade marginal e do custo marginal, eu posso encontrar o ponto no qual eu tenho uma educação ótima. Inclusive, este ponto representaria também o custo desse investimento, o preço ótimo da educação. Porque o preço da educação também muda. Começa sendo pequeno, quando a educação primária aumenta até um valor muito alto, mas nós sabemos que vou chegar ao ponto ótimo em um valor intermediário. Vejam bem, se eu quisesse aumentar ou pagar mais pela educação, posso chegar a este ponto de utilidade marginal máxima. Mas eu me coloco em um ponto intermediário, no qual justamente eu simplesmente tenho o máximo retorno da educação, ou seja, obtenho o máximo bem-estar da educação. E, naturalmente, o produto da qualidade máxima da educação pelo preço ótimo da educação me vai dar um investimento ótimo em educação para essa determinada pessoa. Eu volto a repetir, é uma pessoa mais afim com se educar, este ponto vai subir, vai se deslocar na direção noroeste, e para os caras que têm um apreço menor, uma avidez menor pela educação, este ponto vai se deslocar para a região ao sudoeste. Então vocês veem que qualquer bem, seja ele material, intelectual ou espiritual, a princípio pode ser convertido em dinheiro. Claro que isso é uma posição um pouco, vamos dizer assim, onde se coloca o interesse acima de tudo. Mas, na verdade, se, por exemplo, em um universo em que eu atribuo aos bens espirituais uma utilidade marginal muito elevada, eu estou descrevendo um consumidor racional que valora muito mais os aspectos intelectuais, espirituais que os aspectos materiais. Então, vou poder interpretar, vamos dizer assim, ou atribuir a cada indivíduo um aspecto mais material ou mais espiritual, mais afim com a educação ou menos afim. Ou seja, eu estou tentando retratar o temperamento, a idiosincrasia dos indivíduos através de conceitos puramente econômicos, o qual não é tão absurdo como a gente pode pensar à primeira vista. Tá? Então, essa seria, vamos dizer, assim, o comentário, não é?
Só para complementar o que falou o professor Bonato e o que falou o professor Bartlett, nessa ordem, evidentemente, com relação a este problema de educação e de ignorância. Lógicamente que, como também nós falamos, qual seria a ignorância ótima? Seria o que falta ao indivíduo para chegar à educação máxima. Então, aquele que tem pouca educação tem muita ignorância, e vice-versa, aquele que tem muita educação tem... Nós poderíamos dizer o seguinte: se nós pensássemos que o cérebro humano é todo poderoso, então o máximo de utilidade corresponde a ignorância zero. Ou seja, o indivíduo teoricamente pode aprender e saber tudo. Provavelmente isso não seja verdade. Provavelmente esse máximo de utilidade corresponde a um valor de ignorância que representa aquelas coisas que o homem não pode conhecer. Ou seja, há uma restrição cognitiva, como se suele dizer, enquanto a homem conhecer. E provavelmente a maior restrição cognitiva que tem o homem é a previsão do futuro. Por isso é que o professor Bonato falava muito bem da necessidade de introduzir também o risco nestas coisas. E nós vamos fazer isso oportunamente. Bom, então deixem que eu fale para vocês agora alguma coisa que ficou um pouco, antes de começar com a parte do risco, um aspecto importante do capítulo que se refere à teoria do consumidor, que é a influência da renda no comportamento do consumidor. Porque vejam bem, nós falamos que os determinantes da preferência dos indivíduos são a avidez e a saciação que ele tem por cada um dos bens que estão disponíveis, estão ofertados a ele para consumir. Não é? Agora, vejam bem, eu tenho alguns bens que são, por assim dizer, mais importantes que outros. E dentro dessa preferência, ou seja, uma espécie de ordenamento dos bens, começando pelos bens mais apreciados para chegar aos bens menos agradáveis, eu tenho uma forma de descrever um indivíduo. Agora, vamos suponer dois indivíduos que têm as mesmas preferências. Será que eles vão comprar exatamente a mesma coisa? Se nós pensamos um pouco, podemos começar a entender que no comportamento do indivíduo, além da preferência, importa a renda que ele tem. Ou seja, ele pode ter preferência, pode ter gostos de rico, mas se ele, infelizmente, é pobre, não tem acesso, não pode comprar. Por quê? Porque a restrição de renda impede a ele. Ou seja, ele não ganha um salário suficiente, por exemplo, para ter um automóvel, um Lamborghini, ou tomar champanhe todos os dias. Então, nós chegamos à conclusão de que essa função de utilidade que nós utilizávamos, lembrem vocês que era uma função do tipo função de utilidade, escrita analiticamente, era UDE igual a avidez multiplicado pela quantidade do bem menos a saciação multiplicada pelo quadrado do bem. Estes dois são por conveniência, para que a utilidade marginal depois se escreva de uma maneira mais simples, porque é a que mais se usa. Mas, de qualquer forma, esta é a expressão fundamental. Aí, eu vou escrever
partir de esta expresión, utilizando esta expresión, E obtengo E igual a menos o precio dividido por B. Esta expresión que nos dá a cantidade a comprar em função do preço. Bom, se agora eu escrevo esta expressão como P menos QT, ou seja, A sobre B, QP, e 1 sobre B, e Q, eu tenho uma expressão da energia com uma função linear decrescente do preço. E igual a P menos QT. Tudo bem. Agora, a ideia básica para introduzir a renda nesta função é raciocinar assim. Vejam bem. Imaginem vocês um cara que tem um salário, uma renda normal. Então, ele vai ter um certo valor de P e um certo valor de Q. Onde P está ligado com a avidez e Q está ligado com a saciação. Bem, vamos supor que essa pessoa que ganha um salário normal passa a ter uma renda bem maior. O cara enriquece, por assim falar. O que vai acontecer com seu P e seu Q? Ou seja, o que vai acontecer com a avidez dessa pessoa por vez e o que vai acontecer com a saciação? Pensem com sentido comum. Por exemplo, uma pessoa rica, será que tem mais ou menos vantagem de ter um bem caro? Por exemplo, um carro importado. Quanto mais rico, evidentemente, maior. Por quê? Porque ele vê uma oportunidade real de conseguir essa coisa. Entretanto, o pobre, não quero ser pejorativo, a pessoa com baixo salário, ele nem pensa no carro importado simplesmente porque ele sabe muito bem que não vai conseguir a menos que roube ou alguma coisa desse tipo. Da mesma maneira, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, num bem caro, num alimento caro como poderia ser o caviar. Uma pessoa pobre nem sonha em comer caviar. Provavelmente nem saiba se ele gosta ou não gosta de caviar porque nunca comeu. Agora, o cara rico sabe que o caviar é uma coisa deliciosa e, consequentemente, gosta de comer caviar, e quanto mais rico é, mais come caviar, até, pelo menos até o ponto em que ele já rejeita o caviar porque comeu demais. Então você vê que a avidez tende a aumentar com a renda. Ou seja, a pessoa rica tende a comprar mais de cada coisa, e ao mesmo tempo a saciação diminui, porque a pessoa sente menos saturação das coisas quanto mais dinheiro tem para comprar muito. Então, desse ponto de vista, eu poderia colocar aqui o valor o P como aqui eu vou colocar o sopro porque não dá para ver. Vou colocar assim, então. O P vou colocar como M mais N multiplicado pela renda, que usar a letra Y.
Então, aqui estou formulando matematicamente o que eu acabei de falar. Ou seja, que quanto mais renda, maior vai ser a avidez. E ao mesmo tempo, o que vou escrever como, desculpa, M mais UI. Estou tentando escolher, porque tem tanta letra que me complica. M menos UI. E vou colocar aqui Q como N menos WI. Então, eu estou expressando matematicamente o conceito de que o indivíduo mais rico tem mais avidez e que o indivíduo mais rico tem menos associação. Uma função crescente em P e uma função decrescente em Q. Então, se eu substituo essa expressão aqui, vou chegar para uma coisa muito é igual M mais I menos N menos WI Y por T. Então, esta função está falando que a renda tende sempre a aumentar a quantidade comprada. Por dois caminhos. Porque aumenta a parte N mais NI da avidez. E outra, porque diminui a saciação. Só que a diminuição da saciação, você vê que está multiplicada pela tarifa, pelo preço. Então, a gente pode pensar o seguinte: a quantidade de bem que uma pessoa compra, então, vai estar ligada à renda e ao preço. Vai ser uma função da renda, do preço e, naturalmente, das preferências. Você vê que, então, que é função de preço T, renda Y e das preferências que agora estão representadas através de 4 constantes, que são M, U, N e W, que são as componentes da avidez e da saciação, que são constantes, e a parcela da avidez e da saciação, que são proporcionais à renda. Tá? Então, dá uma função bem mais complicada, evidentemente, que a expressão original, que continha só o preço, mas é uma representação matemática necessária, porque a outra ignora o efeito da renda. Então, nós poderíamos falar o seguinte, que um modelo que represente o consumo só pela variável preço está ignorando o efeito da renda na decisão do indivíduo. Agora, com essas pequenas modificações, eu chego a uma função mais complicada, mas que retrata melhor a reação, o comportamento do indivíduo perante as variáveis determinantes do consumo, que são, como eu falei, preço, renda e preferência. Bom, eu poderia representar essa função de que maneira? Vocês veem que é uma função de 2 variáveis, ou seja, E é função de y e de t. Então eu não posso representar essa função em um plano, teria que representar no espaço. Mas uma representação espacial seria complicada. Então, o que normalmente a gente faz, o engenheiro faz? Ele escolhe uma variável como variável independente e a outra deixa como parâmetro. Ou seja, por exemplo, se eu considerasse que a variável dependente é E e a variável independente fosse T, então deixaria Y como parâmetro.
y tenía una representación que más o menos ella equivale a esta expresión. Él tenía una cosa de este tipo. Pero antes de hacer a representación gráfica, déjenme mostrar a vocês o seguinte. Quando eu represento uma função em engenharia, e também naturalmente em economia, eu procuro representar essa função de uma maneira, como se diz em engenharia, vocês vão entender, casi todos são de elétrica, como uma função PU, não como uma função em quilowatt-hora ou em megawatt-hora, mas uma função em PU, ou seja, adimensional. Então, essa função e a passagem para essa função eu deixo com vocês, caso contrário podem consultar na apostila depois. Tem uma característica deste tipo, tem algo da forma E igual. E aí vamos ter, obrigado, vamos ter, então, M mais Y sobre Y0 menos, aqui vou colocar assim, N menos Y sobre YM por T. Então vejam bem, o que é o que eu fiz? Simplesmente, em vez de N, coloquei Y0. E em vez de Y, coloquei Y sobre YM. Então, esta parte vira adimensional, com tal que eu divida aqui por um preço base, que vou chamar de T0. E desta maneira eu trabalhei com a função econômica como se fosse uma função de eletricidade. Eu simplesmente representei PU. Se vocês se lembram do professor Hermeto, se lembrarão dos valores PU. Então, essa função aqui pode ser representada, porque vejam bem, vamos colocar valores. Eu aqui tenho uns valores que coloquei aqui. É igual a 5 mais Y sobre 2000 menos 12,5 menos Y sobre 5000 por T sobre 150. Bom, que foi? Como é esta função? Por que eu coloquei desta maneira? Porque observen o seguinte: se a renda do cara a qual corresponde esta função fosse tal que Y sobre 5000 fosse igual a 12,5, o que vai acontecer? Pensem um pouquinho, né? O que me pode falar que vai acontecer se Y sobre 5000 é igual a 12,5? Pensem um pouquinho. O que vai acontecer quando termos no preço? Este é parênteses.
que seria o coeficiente do preço, vai ser zero, não é? Ao ser zero significa que quando o cara tem uma renda que satisfaz essa expressão, o valor de energia elétrica que compra vai ser independente do preço. Ou seja, ele vai comprar qualquer que seja o preço, a mesma quantidade. Então eu poderia falar o seguinte, que quando Y cumpre essa condição que se verifica quando Y é igual a 62.500, ¿vale? É só passar os 5.000 para lá e tenho que pagar quando a renta do cara é 62.500, então ele vai comprar quanto? Olha, 67.500 dividido em 2.000, vai dar quanto? Vai dar 33.750. E desculpa, 62.500. 31.250. Seria então 31,25. Seria o quê? Seria o quociente entre 62.500 e 2.000. Então, quando I é igual a 62.500, o E vai ser 36. E vai ser 5 mais 31,25, ou seja, vai ser 36,25, independentemente do preço. Ou seja, eu posso pegar aqui o valor 36,25 e traçar uma reta horizontal que vai representar o consumo do cara com uma renta de 62.500. Já para rendas menores, este valor vai diminuir e este parêntese vai começar a ter um valor positivo. Quer dizer, com este valor positivo, ele cresce com o tempo. Ou seja, vai ter coisas deste tipo. Se pretender aqui no quadro fazer, porque isso você vai encontrar no material que a gente distribuiu, vai ter uma coisa deste tipo. Cada vez que a renta diminui, a inclinação da reta que representa o comportamento do indivíduo cai. Então eu aqui tenho uma descrição completa do indivíduo em função de preço, renda e preferência. Bom, por que isto é importante? Vejam bem, em geral, vocês veem que o consumo dos indivíduos depende de sua renda. Isso traz um problema, porque quando nós analisamos o que chamamos de bem-estar social, nós consideramos o bem-estar social independentemente. Falamos, olha, eu quero maximizar o bem-estar social. Significa o quê? Significa que se o mercado elétrico produz um bem-estar social de R$1 trilhão, que não é um valor disparatado, é mais ou menos o que produz o mercado elétrico em bem-estar, porque ele é responsável por alguma coisa como 40% do PIB brasileiro. Sem eletricidade, o PIB brasileiro, se eu cortasse todas as centrais elétricas neste momento, o PIB brasileiro automaticamente cairia para o PIB que se consegue com atividades que não precisam de eletricidade. E essas atividades, em um país como o Brasil, que é fortemente agropecuário e com muitos recursos naturais, não cai tanto como, por exemplo, no Japão, mas cai 40%. Ou seja, um pouco mais de R$1 trilhão. Tá? Bom, mas ainda que é impressionante a quantidade que produz, a teoria que eu mostrei, ela não se importa se esse R$1 trilhão vai às mãos do Elke Batista sozinho,
ou de algum político, não é? Ou é distribuído entre as classes mais necessitadas. Quer dizer, então, que a teoria econômica, como a que eu apresentei, é o que poderíamos chamar uma teoria econômica pura. E, naturalmente, todos nós encontraríamos nessa teoria econômica uma falta, algo que está ausente na teoria, que é o bem-estar social no sentido da distribuição de riqueza. Eu posso produzir uma grande riqueza, e se essa riqueza vai a mão de uns poucos indivíduos, é natural que eu pense que essa produção de riqueza não é uma produção benigna, vamos falar. E que, pelo contrário, mais vale distribuir a metade da riqueza de maneira equitativa, equânime, que distribuir riqueza dessa maneira, para uns poucos privilegiados. Bom, mas, se nós vamos a ver como é a distribuição de renda no Brasil, nós vamos ver que ela é extremamente, desde o ponto de vista demográfico, ela é injusta. Por quê? Porque aproximadamente 20% da população absorve 80% da renda. E, pelo contrário, 80% da população tem que conformar-se com 20% da renda. Isso mostra uma distribuição ruim de renda. E, naturalmente, o poder público tem uma, vamos dizer assim, uma vocação a uma conveniência de que o governo, o poder público, faça alguma coisa para melhorar essa distribuição de renda. Quanto ele tem que fazer e até que ponto tem que intervir na individualidade de cada um é uma questão que está sendo debatida no mundo todo. Hoje mesmo, por exemplo, nós vimos a aproximadamente 6 da manhã se percebeu que o Partido Conservador inglês teve a maioria absoluta das bancas do Congresso nas eleições que houve ontem. Significando que o pensamento na Inglaterra predominante é que não é função do governo fazer essa distribuição, que o governo tem que fazer não é distribuir, mas criar oportunidades. Ou seja, se substitui a ideia da igualdade de renda por o conceito de igualdade de oportunidade. Esse é o pensamento do Partido Republicano nos Estados Unidos, do Partido Conservador na Inglaterra, do partido de Nicolas Sarkozy na França, e por aí vai. E nós temos também, evidentemente, aqui um partido que defende essa ideologia. Ou seja, a mínima presença do Estado dentro da vida individual. E a filosofia desse famoso princípio de Adam Smith, que diz que em qualquer país onde existe liberdade absoluta, individual, há uma mão invisível que se encarrega de dar mais aos pobres e menos aos ricos. Evidentemente que podemos duvidar bastante da existência dessa mão invisível. Passaram muitos anos desde Adam Smith e a mão invisível não conseguiu ter muita presença na realidade. Muito pelo contrário. A distribuição de renda em geral nos países em que se aplica o conceito de igualdade de oportunidade, a distribuição de renda piora e não melhora. É um fato, vamos dizer assim, empírico, não tem nada a ver com ideologia.
Mas é um fato. Por exemplo, o Brasil, nos últimos tempos, tem aumentado a desigualdade de renda, que, aliás, é medida por um número chamado número de Gini. E, em geral, nos países de tipo capitalista, a tendência é concentrar a riqueza, e nos países de tipo socialista é de distribuir a riqueza. O grande problema é que o total da riqueza nos países capitalistas aumenta e nos socialistas diminui. Então é uma barganha, é uma coisa na qual a gente poderia dizer, olha, não há, da mesma forma que não há lanche grátis na economia, parece que também não há lanche grátis na sociologia. Não é? Mas, enfim, esse é um outro problema. Não é? Então, por que estou falando tudo isto? Porque nós vamos ter, então, que pensar em uma economia que se interesse pela distribuição de renda. É o que normalmente se chama de economia do bem-estar, welfare economics. Bom, o que é o que faz essa economia do bem-estar? Justamente, ela sustenta o seguinte princípio, que uma decisão política ou qualquer tipo de resultado econômico, ele vale, ele é eficiente quanto mais equilibrado é entre aumento do valor absoluto da renda e a diminuição da desigualdade de renda. Eu poderia dizer que o objetivo último da economia do bem-estar é encontrar o compromisso ideal entre aumento da economia em valor absoluto e aumento da igualdade de renda, que são um pouco conflitivos, como nós vimos. Então, essa economia do bem-estar é complexa e a gente, evidentemente, não vai em um curso para engenheiros de tratar disso. Mas só queria que vocês tenham uma ideia clara de como é que a economia também se interessa pelos problemas sociais. Aliás, é um dos objetivos básicos da economia. Bom, como é que a gente poderia tratar esse problema? Em primeiro lugar, então, nós já encontramos uma maneira de inserir a renda no comportamento individual. Tá? E nós sabemos, então, que o João, o Pedro, cada um tem uma função desse tipo. Então, tem aquele que tem renda elevada, tem aquele que tem renda menos elevada. E em um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, eu tenho uma distribuição de renda. Como poderia representar essa distribuição de renda? Bom, vejam bem, a princípio eu poderia pensar da maneira seguinte. Eu posso dividir a faixa de renda que existe no Brasil em uma série de intervalos. Imagine, por exemplo, descer a 1000 reis por ano, de 1000 a 2000, chegaria aqui vamos dizer, 85 a 86, e assim até a renda do cara mais rico do Brasil. Então eu poderia colocar aqui, olha,
entre 0 e 1000, eu tenho uma quantia muito elevada, porque aqui estão incluídos todos os caras que estão debaixo da linha da miséria, não é? Com menos de R$1000 por ano. O mesmo diria com relação aos que estão entre 1000 e 2000 e assim por diante. Depois, vou ter as rendas intermediárias, em que também vou ter muita gente. E à medida em que as rendas vão se elevando, eu tenho muito pouca gente. Por exemplo, existem caras, por exemplo, Eike Batista, por colocar um exemplo, no ano 2007, alguma coisa assim, ele aumentou, segundo a revista Forbes, ele ganhou 5 bilhões de reais. Não porque ele trabalhou, porque simplesmente as ações de suas empresas aumentaram. Então, aqui, nesse valor de 5 milhões, que está naturalmente muito mais para aqui, sairia da sala, tenho um cara, é o mais rico. E depois poucos caras, depois vai aumentando, até que chego a essa expressão. Eu poderia fazer agora uma representação diferente, mas igualmente importante. Eu poderia dividir. Então, isto aqui é renda. Desculpe, isto aqui, exatamente, é renda. E isso aí é a quantidade de pessoas dentro de cada faixa da renda. Agora vou representar as faixas de habitantes. E vou representar a renda desses habitantes, mas com um critério muito especial. Eu vou colocar primeiro os caras mais pobres e, a continuação, os caras mais ricos. Ou seja, vou ordenar os habitantes do Brasil em termos crescentes de renda. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter agora a renda nas ordenadas e aqui a quantidade de habitantes, vou chamar de N. Então, num caso como este, como a renda é crescente, vamos supor que eu represento por 1 milhão de habitantes. Aqui a unidade é habitante. Então tenho 1 milhão de habitantes. Então, começo por 1 milhão de renda mais baixa. Então, a renda média desse 1 milhão de renda mais baixa vai ser um valor por aqui. Vai continuar assim até que vou ter que chegar, vou ter que cortar aqui o eixo, para não fugir da sala, e vou ter que chegar até 200 milhões. Então aqui vai ter 1 milhão mais rico do Brasil. Então são 200 milhões e aqui 199 milhões. E eles vão ter uma renda média muito elevada. Na verdade, se eu diminuísse este intervalo, por exemplo, de 100.000, então teria aqui esse último milhão dos mais ricos, dividiria em faixas de 100.000. E teria aqui os 100.000 mais ricos, que seriam muito mais ricos. Entende? Porque por essa propriedade de concentração de riqueza de que eu falei. Então, o resultado da política econômica dos países do mundo em geral é justamente de criar uma situação deste tipo. E vejam bem, isto não é só, vamos dizer assim, uma propriedade dos países capitalistas. A China, hoje em dia, tem uma das piores distribuições de renda. Então, isso mostra que a propriedade e a concentração de riqueza é algo que é mais próprio do instinto humano. Quem sabe algo do predador original
del cual nos desemos, que é realmente uma questão política ou ideológica. Mas a questão, então, é que eu tenho isto que é a chamada distribuição da renda. Agora, vejam bem, nada impede que eu aqui comece a totalizar a renda. Ou seja, aqui no primeiro milhão, por exemplo, vamos supor que tenho uma renda de 1.000. Aqui tenho uma renda de 1.500. E vou subindo. Então, eu posso representar aqui, em vez de 1.500, posso representar o valor acumulado. Ou seja, 2.000 mais 1.500. Vou colocar aqui 3.500. 3.500, si esto es 1.800, entonces aquí acumulado me va a dar 5.300. Entonces, ¿esto qué? Es simplemente integrar la función de renta. La renta acumulada. Eso es llamado, pero sociólogos, pero estudiosos de sociometría, de curva de Lorenz. Y es una curva que ustedes ven va tomando esta forma. Era una cosa que crece cada vez más. ¿Por qué crece cada vez más? Porque cada vez aquí la acumulación es mayor, porque la renta es mayor y entonces lo integral va a ser más creciente ainda. ¿Tá? Bueno, mas vejam bem, aqui é uma coisa interessante, que é a seguinte. Pensem vocês aqui nesta curva de Lorenz, vou representar aqui também a curva, só para mostrar o seguinte. Então, aqui vou representar então, o número de habitantes, em 200 milhões, etc. E vou representar aqui então a renda acumulada, ou seja, integral da renda. Bom, nessas condições, pensem no seguinte agora, pensem que no Brasil todo mundo ganhasse a mesma coisa. Vem ganha o PCB, Partido Comunista do Brasil, e fala o seguinte, a partir de agora vamos dar salário mínimo a todo mundo. Ou seja, para alguns vai ser uma maravilha, porque ganhar salário mínimo para algumas pessoas é uma maravilha. Para outros vai ser uma desgraça. Mas, tudo bem, vamos supor que é uma ditadura e aconteceu isso. Então, como vai ser a curva de Lorenz nesse caso? Olha, a renda vai ser uma constante, então, na função renda. E, consequentemente, se eu integro esta reta, que vou obter? Pensem um pouquinho, não é? Vai ser uma reta crescente, não? Vai ser assim. Agora, vamos supor, então, que os militares ficam indignados com a questão do Partido Comunista pagar só salário mínimo, e o general, evidentemente, pagar salário mínimo, vem o golpe, e aí se cria uma ditadura. Se cria uma ditadura. E pior que isso, esse ditador tem um salário que é igual ao PIB. Ou seja, ele recebe tudo o que se produz no Brasil. Então, como vai ser nossa distribuição de renda? Vai ser uma função que vai ser zero em todo lado e 3 trilhões de reais, que é o PIB, para uma pessoa. Isso é praticamente uma delta de Dirac, uma função impulsiva. Não é? Lembram o que era a delta de Dirac? Ok. Então, como vai ser a integral? Olha, entanto é zero, a integral é zero. Mas no último, onde tenho a delta, há um aumento brusco. Então, a função renda do ditador que ganha o PIB do Brasil tem esta forma. E como seria uma coisa intermediária? E uma coisa intermediária seria, por exemplo, como agora no Brasil. Então, mais ou menos dá uma coisa como esta.
Ou seja, ganham pouco, muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Vejam bem, qual é o ideal? Qual é a distribuição perfeita de renda? Desde certo ponto de vista, a distribuição igualitária. Para muitos seria a distribuição perfeita. Todo mundo ganha a mesma coisa. Agora, qual é a pior? A pior é o ditador que ganha tudo. E no intermédio tem coisas deste tipo. Então, há um sociometrista italiano chamado Gini, a princípio do século XX, ele falou, olha, quer dizer que quanto maior é esta área, por exemplo aqui no Brasil, qual seria a diferença entre a distribuição perfeita e a distribuição brasileira? Seria esta área, não? Então, se eu divido esta área por a área do triângulo, que é a maior possível, a comparação entre a perfeita e a pior possível, me vai dar um índice, que é o chamado índice de Gini, justamente. Vejam bem, qual vai ser o índice de Gini da distribuição perfeita? A área existente entre a distribuição perfeita e a distribuição perfeita é zero. Então, evidentemente, o número de Gini vai ser zero para este valor. E para este outro valor, para a distribuição a pior possível, que é a do ditador que ganha tudo, vai ser G igual a 1. O Brasil vai ter um G, que hoje em dia, se não me engano, é 0,54. Então, você vê que eu posso medir a desigualdade de renda através desse número de Gini. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco pior. Acho que Dinamarca, por exemplo, tem um dos melhores, tem um Gini de 0,2 e por aí vai. Curiosamente, como eu falei para vocês, na China e na Rússia, os números são bastante elevados. Para a China, acho que é maior de 0,6 e da Rússia não tenho certeza, assim que não vou aventurar nenhum valor. Mas também na Rússia tem muitos que falam o seguinte: na verdade, a Rússia tinha um número de Gini muito baixo antes da revolução, da queda da União Soviética, e piorou justamente depois disso. Isso não é exatamente verdade. O problema é o seguinte: a Rússia nunca deixou que fosse medido o número de Gini na época comunista. Por definição, eles falavam que era zero. Mas isso era, vamos dizer, a opinião deles. Na verdade, ninguém sabe. Então não vamos aventurar. Mas o concreto, digamos, que poderíamos tirar de tudo isto é o seguinte: olha, hoje em dia nós temos formas perfeitamente quantitativas, perfeitamente aceitas de medir a desigualdade de renda. E, por outro lado, nós temos esses valores porque o IBGE, que é uma instituição modelo no mundo, isso, vamos dizer assim, é bom especificar, bom de falar, que nosso IBGE é uma instituição modelo, ou seja, hoje realmente se calculam as coisas com os últimos critérios, os critérios mais modernos e de uma maneira muito boa. Por exemplo, esse cálculo de desemprego que apareceu ontem, de 7,9%, é um cálculo feito com acho que em poucos países do mundo existe, mas é o que se chama online. Ou seja, o cálculo de desemprego é feito através de uma pesquisa online. Então não é uma pesquisa desatualizada, constantemente se está fazendo. Então basta apertar um botão, digamos, no computador para ter a cross-section em um momento determinado do cálculo online.
Então esse 7,9 é um valor que poderia ser minuto a minuto computado. Isso que é interessante, não é? Desse cálculo que faz o IBGE. É uma metodologia que só é aplicada em muito poucos países do mundo. Então vocês veem que nós temos todos os elementos para poder fazer uma política de bem-estar correta, objetiva, que não seja movida por uma ideologia política, mas por uma questão de maximização do bem-estar. Então, por que estou falando isso? Justamente porque o que a gente agora pode colocar isso é o seguinte: se eu conheço a distribuição de renda, tá? Então eu posso calcular um tipo de tarifa elétrica que leve em consideração a distribuição de renda, ou seja, uma política de renda que aplique um preço menor à baixa renda e maior à renda elevada. Qual vai ser o efeito disso? Transferir dinheiro dos caras mais ricos para os caras mais pobres, não é? É uma espécie de Bolsa Família, só que técnica, na qual, então, eu vou conseguir justamente beneficiar e melhorar o número de Gini do Brasil. Ou seja, diminuo o número de Gini, com o qual diminuo a desigualdade de renda. Como isso é possível? Justamente, vocês compreendem que tendo as curvas que dão o consumo em função da renda e tendo, por outro lado, a distribuição de renda no Brasil, ou seja, combinando vamos dizer, as curvas definidas pela modelagem do consumo, feitas pelos economistas, com a distribuição de renda calculada pelo IBGE, juntando essas duas coisas, eu posso definir a estrutura tarifária capaz de produzir uma maior diminuição do número de Gini, ou seja, um maior aumento da igualdade de renda, com uma mínima transferência de dinheiro do setor rico para o setor pobre, e da maneira mais justa possível. Então, há alguns anos, inclusive um orientado nosso, com o professor Bonato, nós fizemos um estudo justamente mostrando esse tipo de critério. Inclusive a Lígia, que ainda é estudante, não é, colega de vocês, ela fez um estudo e até apresentou em um congresso internacional um tipo de modelo justamente para o quê? Para dimensionar políticas públicas, porque o preço elétrico é uma política pública, de maneira que essas políticas públicas justamente diminuam a desigualdade de renda. Tá? Então, esse seria o critério básico que a gente queria passar para vocês. Nós não vamos entrar nisto, porque é uma questão especializada, mas eu acredito que qualquer de vocês, pegando estes dados e estas coisas, pode ele mesmo se formular um problema, por exemplo, um exercício, que fosse assim. Se eu, por exemplo, dou desconto de, vamos dizer, 50% a todos os caras que ganham menos de R$5.000 por ano, qual é a diminuição do número de Gini que se produziria? Coisas desse tipo não estão fora da possibilidade de vocês neste momento. É só pensar um pouco e unir. Se o tempo dá, a gente vai poder até fazer um pequeno exercício sobre isso. Mas você vê que as portas estão abertas para, vamos dizer assim, que
vamos dizer assim, lições de economia que vocês tiveram possam capacitar a vocês para fazer coisas desse tipo. Que evidentemente, se vocês são inteligentes e trabalham para o governo, que é a melhor maneira de ficar ricos trabalhando pouco, vão poder não apenas ganhar muito e trabalhar pouco, mas esse pouco que trabalham realmente ir para o bem-estar do Brasil. Coisa que infelizmente isso falta, ou seja, tem muita gente que ganha muito e trabalha pouco, mas que esse pouco que trabalha não serve para coisa nenhuma. Aí por lo menos vocês teriam uma alternativa possível. Não é? Bom, não vamos poder começar com a parte de risco na próxima vez, mas eu acho que até que é bom, porque assim vão poder ter mais, com mais, vamos dizer assim, mais cedo vão poder ter o material distribuído, de maneira que, de um lado, é bom. E, então, se Deus quiser, semana que vem a gente começa a trabalhar um pouco na parte do risco, que é uma coisa importante porque, como falou o professor Bonanno, na vida atual é impossível trabalhar, viver, sem levar em conta o risco. Nós estamos, vamos dizer, todos vivemos perigosamente. Quem não está exposto a um revés financeiro está exposto a ser assaltado, que é mais ou menos equivalente, não é? Só que, naturalmente, um assalto sem, vamos dizer assim, sem que a vida de vocês finde, porque nesse caso é pior ainda, não é? Mas esses riscos todos existem. Fechar os olhos não é a solução para isso. E então o melhor é encarar o risco e tentar de quantificar. Ou seja, eu não me vou a conformar com pensar, eu posso ser roubado, senão que eu deveria pensar, olha, eu tenho tal probabilidade de ser roubado. Então, eu vou a contratar um seguro contra o roubo, de maneira que eu possa ficar tranquilo, porque se não sou roubado, pago uma pequena quantidade todo ano de seguro. E se sou roubado, me devolvem o que foi roubado, e não há diferença entre ser roubado e não ser roubado, a menos que eu tenha um problema de vida. Mas se eu simplesmente um roubo, sem latrocínio, então o seguro resolve. E o que é mais importante, o conceito de seguro, ele hoje em dia é apenas, vamos dizer assim, o aspecto mais antigo e mais simples do conceito que hoje em dia se designa com a palavra inglesa hedge. Hedge significa proteção, não é? Significa uma barreira contra o perigo. Então, hoje em dia, o seguro evoluiu para uma ciência muito mais profunda que o simples antigo seguro, e que é justamente uma ciência que usa um conceito de proteção. E a proteção se consegue de que maneira? Através do que se chama um derivativo. Ou seja, quando a gente estuda, se Deus quiser, no ano que vem, na parte de engenharia econômica, a parte financeira, vocês vão ver que a diferença do que existia antes, em que praticamente eu tinha investimentos corriqueiros, simplesmente eu investo e tenho um interesse, hoje em dia tenho produtos financeiros, instrumentos financeiros, que me permitem trabalhar também, não apenas lucrar com o interesse, mas lucrar com o risco do interesse. E o importante é o seguinte, eu posso conseguir, correndo riscos razoáveis,
poder obter ganhos sem praticamente ter investimento. Então, o panorama financeiro de 2015 é completamente diferente do panorama financeiro do fim de 1980. E falo isso porque, infelizmente, essas questões, esses aspectos, não são introduzidos rapidamente não na economia para engenheiros, na economia para economistas. Então, o que acontece? Nós no Brasil, em muitas universidades, temos um ensino muito desatualizado, com honrosas exceções. Por exemplo, em economia, o IBMEC, em São Paulo, a PUC, Rio, são universidades que trabalham com, vamos dizer, professores atualizados sus cursos excelentes. Mas na Universidade Brasileira Média, o curso de Economia para Engenheiros é dado por quê? Provavelmente pelo economista menos importante do grupo da Faculdade de Economia. Porque, naturalmente, na Faculdade de Economia, os economistas bons dão curso para economistas. E os que sobram, que são meio ruins, dão aula para engenheiros. Essa é a triste realidade. Aqui, infelizmente, nós não temos esse problema. Mas não deixa de existir. Ok? Então, quem deixa para agora aí? Não sei se agregar alguma coisa, não dá conta. Não, está perfeito. Perfeito.